O rompimento da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perdas de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país depois do rompimento da barragem em Mariana. Foram 272 mortes e 3 desaparecimentos. O crime ocorreu após uma barragem da Vale se romper, o que causou a liberação de vários litros de lama e a morte de várias pessoas. Mesmo depois de 5 anos, a vida ainda não voltou ao normal. Várias famílias atingidas ainda seguem se recuperando da tragédia. Após o desastre, para auxiliar essas famílias, surgiu o NACAB, Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, que é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos que foi fundada por um grupo de acadêmicos da Universidade Federal de Viçosa. O núcleo age em várias regiões atingidas pela tragédia, sendo uma das sedes em Pará de Minas, que atualmente atende as comunidades do Muquem e Córrego do Barro. Primeiro que a gente lembrar do dia 25 de janeiro é lembrar de um dos maiores desastres e crime do mundo, né? Principalmente quando a gente fala da mineração, né? Dois pontos são muito interessantes nesse momento, que é primeiro a gente lembra, né, as 272 pessoas que morreram, né? Automaticamente quando a gente fala do rompimento da barragem de Brumadinho, a gente lembra, né, dessas pessoas que morreram. O dia 25 de janeiro ele vem trazer essa memória dessas pessoas que perderam suas vidas, suas famílias, né, que ficaram enlutadas. E de outra maneira também a gente lembra, é um dia também que a gente lembra o próprio modelo de mineração que a gente tem, sabe? De que é um modelo muito predatório ainda, né? De forma muito, vamos dizer assim, longe da sustentabilidade. E é um dia então de luta para que outros acontecimentos como esse, né, não venham a acontecer, né? Então a gente lembra isso que aconteceu, essa perda dessas pessoas, perda da identidade de várias comunidades ao longo do rio Paraopeba e também esse sentido de luta e de chamada de atenção da sociedade como um todo, né, para esse modelo de mineração que a gente tem, que é predatório e que vem causando esses desastres, né, assim como outros podem vir a acontecer. Então é uma forma também de chamar a atenção para o poder público, para a sociedade em geral, para que algo parecido, né, não venha acontecer novamente. Mesmo após 5 anos, o rio ainda se encontra impróprio para o uso. O desastre ambiental ainda é muito grande na região. Propriamente, só da gente dizer, né, que se trata de um dos maiores desastres ambientais que o país já viu, e a gente tendo como exemplo o rio Paraopeba, né, que passa aqui no município de Pará de Minas, a gente que vê que é um desastre assim, sem precedentes, né? Porque o rio ele é um referencial máximo assim, de espacialidade para as pessoas que vivem à beira do rio e que dependem dele, né? Então esse desastre ambiental que a gente fala, ele não é só relacionado somente ao ambiente, o acesso à água, à pesca, né, que foi extremamente afetada, mas se trata também do modo de vida das pessoas que vivem à beira do Paraopeba e que a vida deles só fazem sentido à beira do rio, né? Então, a gente percebe que mais que o ambiente, mais que a natureza também, né, que foi extremamente afetado, a gente vê que os modos de vida das populações ribeirinhas, que são, na maioria das vezes, as pessoas mais carentes, mais dependentes do poder público, que estão assim mais à margem da sociedade, ainda sofrem com um desastre crime como esse, né? A gente vê, sim, que algumas assistências são dadas, mas a gente sabe que é muito insuficiente. De acordo com aquilo que foi celebrado, um acordo, né, do governo do estado com as instituições de justiça, né, para que aquilo que a gente fala que é o grande projeto de reparação integral da bacia, né, muitos recursos estão vindo para os municípios, né? Igual aqui para Pará de Minas, a questão de investimento em políticas públicas, né? Temos também a população que está tendo acesso a alguns benefícios, como o programa de transferência de renda, que é um processo de luta também dessas famílias, né? E a gente está aí na expectativa dos projetos que são desenvolvidos para as comunidades, né? Que a gente fala que é o programa de
reparação socioeconômica da bacia. A gente sabe que o socioeconômico ele depende automaticamente do socioambiental, né? Mas aquilo que deveria vir primeiro, que é o socioambiental, ainda são poucas informações. A gente está aí com 5 anos, né, já do rompimento da barragem, e aí a gente ainda sente essa defasagem das comunidades se desenvolverem, né? E depende automaticamente desses recursos, das políticas públicas, igual aqui em Pará de Minas mesmo. Foi destinado um valor para o município, né, para estar sendo aplicado em políticas públicas, tanto na área social, como mais na área de infraestruturas físicas mesmo. Então, é esse contexto como um todo que hoje atende o que a gente vai falando de reparação integral, né? Mas que ainda anda a passos meio lentos, né? Porque é regido por um acordo judicial e a gente sabe que as coisas funcionam assim mesmo, né? Gilmar ressalta que o futuro em relação às comunidades atingidas ainda é incerto e faz um alerta para que medidas sejam tomadas para que não ocorra um novo desastre. A grande chamada, assim como eu destaquei de início, no 25 de janeiro, né, é a gente lembrar que um crime cometido como esse, né, todo esse desastre causado, e também na memória de que isso não venha acontecer. A gente sabe que o estado de Minas Gerais, ele é um verdadeiro canteiro de barragens de mineração, né, porque a vocação do estado, né, é a mineração. A gente sabe o quanto que a mineração é importante para o desenvolvimento do país como um todo, mas o que se questiona muito é a sustentabilidade dessa produção mineral, né? Existe sim no estado, não digo aqui propriamente na bacia do Paraopeba, né? Existem outras, mas no estado de Minas Gerais, então, principalmente ali citando o quadrilátero ferrífero, né? Existem inúmeras barragens que inclusive de vez em quando aparece na mídia, né, com um alerta, né, para risco de rompimento. E então celebrar o 25 de janeiro é um pouco chamada de atenção também para que a sociedade cobre, né, das próprias leis ambientais que regem isso no estado, para que novos acontecimentos como esse não venham a se repetir, né. Nós, como NACAB, estamos atuando neste momento, né, em algumas linhas específicas assim que são, assim, vamos dizer, a esperança da continuidade desse processo de reparação da bacia, né? Como foi citado no início, a recuperação socioambiental nos perguntado muito quando poderá usar, né, o rio novamente para pesca, para lazer. É uma pergunta muito difícil de se responder, né? Os últimos boletins do IGAN, né, que é o órgão responsável, né, do Estado pela gestão das águas, né, mostra ainda que o rio está contaminado, né, não pode pescar, não pode consumo humano de animais, as áreas do rio estão cercadas, né. Então a recuperação da bacia ela seria fundamental nessa recuperação ambiental. E dentro daquilo que a gente chama de recuperação socioeconômica, a gente aguarda, né, eu acho que essa questão dos projetos de comunidade, são projetos que vão vir diretamente para as comunidades, crédito e microcréditos, né? São 3 bilhões de reais que estão previstos para ser investido, né, na bacia do Paraopeba. E também a questão das indenizações individuais, né? Eu acho que essas famílias que moram à beira do rio e que legitimamente são reconhecidas como atingidas, ainda luta por esse processo de indenização individual, né, pelos danos que elas sofreram. Tanto material, né, como o dano de não poder utilizar terras à beira do rio, ou pescaria, ou algo do tipo, como também imaterial, né, com a relação de vínculo das famílias com o rio. A gente trabalha também com povos e comunidades tradicionais, né, ribeirinhos, pescadores, pessoas, né, de religiões de matriz africana. Então, hoje o nosso foco, vamos dizer assim, é esse trabalho, né, com os projetos das comunidades que está por vir, e também com os povos e comunidades tradicionais, né, aquilo que as instituições de justiça deliberaram para assistência técnica está, assim, não que a gente atue nas outras, não atue nas outras áreas, né, mas a gente está dedicada nesse momento
a poder auxiliar essas pessoas assim que nesse sentido mais precisam, né? E na participação informada, eu acho que isso é essencial para essas famílias, dessas comunidades, igual aqui trabalhamos com as famílias do Córrego do Barro, Muquem, fazendo reuniões. Eu acho que levar a informação para essas pessoas é uma forma de organização dessas comunidades, por lutar por direitos que legitimamente são deles, né?